Olá pessoal, tudo bom? Bom, retomando as resenhas literárias, né? Acabaram as eleições, Brasil e Estados Unidos. Vamos voltar ao que interessa, que espero focar nas resenhas agora para o canal. Claro que eu não vou deixar de comentar assuntos do dia a dia, porque o canal não é só de resenhas, né? Então, sempre que tiver algum problema, alguma coisa que eu achar que seja interessante, eu vou comentar aqui. Mas vamos fazer as resenhas, que eu estou com bastante livro para resenhar. Então vamos lá. Eu vou falar hoje desse livro aqui, ó. Aqui. É Misha Gline, O Dono do Morro. O Homem e a Batalha pelo Rio. E aqui tem um selinho. Ascensão e Queda de Nem. Ex-chefe do tráfico na Rocinha. Esse livro é lançamento. Quer dizer, foi lançamento quando eu li. Eu li tem uns 3 ou 4 meses. Mas é lançamento de 2016. E o livro realmente é novo. Ele foi lançado na Inglaterra em 2015, ano passado. E foi lançado no Brasil esse ano. Eu acho impressionante que o Misha Green é um jornalista e historiador inglês. Ele teve que vir ao Rio de Janeiro. Você viu que piscou a luz, né? Deve ser alguma influência do além. Ele veio de Londres para morar no Rio de Janeiro, morou durante um tempo no Rio de Janeiro, na Rocinha. E além de morar na Rocinha durante um tempo, para vivenciar o dia a dia da favela ou da comunidade, ele também ficou um tempo no Brasil visitando o NEM, que está preso hoje em dia, acho que em Campo Grande, se eu não me engano. Se ele não foi transferido, se eu não me engano, ele está preso em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Ele fez várias viagens lá para fazer entrevistas com o NEM para poder escrever o livro. O que eu acho impressionante é o seguinte: nós temos tantos jornalistas no Brasil, né? Grande parte absolutamente incompetentes, né? Só servem para fazer agrado ao governo. Mas a gente tem alguns jornalistas competentes e que fazem e que produzem bons livros, inclusive na área policial, principalmente o Percival de Souza, que eu li alguns livros dele também, tenho vários para resenhar aí. Pô, a gente tem, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem esses livros que contam a vida das comunidades, são tão interessantes. São livros que a gente não sabe qual é o dia a dia dessas comunidades, né? E teve que vir um cara do Rio de Janeiro para fazer um livro contando a história do NEM, o ex-dono, não sei se é ex ou atual, porque a gente sabe que mesmo na cadeia, na prisão, os líderes do tráfico continuam mandando nos seus impérios, né? A gente sabe que o fato de ser preso não significa que ele perdeu. Aqui ele diz, aqui no selinho está dizendo, ó, ex-chefe, né? Ex-chefe do tráfico na Rocinha. A gente não sabe mesmo se é ex ou não, porque as pessoas que estão lá atualmente a gente não sabe se são donas do morro ou se são apenas tenentes, né? É, a serviço do NEM. Mas enfim, a gente tem tanta gente que podia fazer. A gente já teve o Abusado, né? Que o Caco Barcelos fez sobre o Marcinho VP, o dono do Morro Dona Marta. E a gente tem agora teve o Misha Gline falando sobre a Rocinha, que dizem que é a maior favela do Brasil, né? Mas eu li já que tem uma favela ali na região metropolitana ali de Brasília. Não é metropolitana, na região em torno de Brasília ali. Eu não sei exatamente, não lembro a cidade, não sei se é Ceilândia ou uma outra cidade ali, eu sei. É uma junção de duas favelas ali no entorno de Brasília, naquelas cidades satélites de Brasília, que tem uma favela lá que parece que já superou em número de pessoas a Rocinha, mas enfim, não importa. A Rocinha é uma das mais famosas do Brasil, uma das maiores, e a gente não teve um jornalista brasileiro para contar a história dela, né? Teve que vir um cara de fora para contar. Bom, o Misha Gline, ele nasceu em 1958, ele é jornalista e historiador. Isso facilita muito, porque quando ele faz o seu trabalho de jornalista, ele tem uma base de história para poder ter uma base daquilo que ele está falando.
E ele não veio aqui no Brasil como primeira aventura. Ele foi correspondente de guerra, ele investigou o fim do comunismo nos países do leste europeu. Inclusive tem um livro interessante que eu tenho também aqui, chamado Mac Mafia, que ele examina exatamente o que aconteceu com a queda do comunismo e quem tomou conta do país, né? As inúmeras máfias que tomaram conta dos países que caíram, porque a criminalidade dificilmente ela acaba, né? Ela vai mudando de mãos. Ele também tem um livro sobre a Deep Web, que investiga o que a gente pode ou não encontrar nesse lado obscuro da internet. Que tudo tem seu lado obscuro, né? Mas enfim, esse é o Misha Gline. Agora sobre o livro. O livro é mais ou menos. Eu também já li O Abusado, do Caco Barcelos. Vou fazer uma resenha mais pra frente, claro. A gente sabe que quando os jornalistas optam por fazer esse tipo de abordagem, de mostrar o chefe do morro, ou alguma coisa ligada às comunidades cariocas, a tendência sempre é aquela visão de pegada da esquerda, né? Uma pegada mais socialista da coisa, na tentativa de não, eles na verdade são vítimas da sociedade, eles não queriam ser bandidos, mas a sociedade os impeliu, o Brasil é um país malvado, o carro barulhento passou aqui na rua. O Brasil é um país malvado, um país de muitos contrastes, então as pessoas são obrigadas a ir pro crime, etc e tal. Bom, tá bom. Inclusive na própria orelha desse livro aqui tem um comentário. Quem apresenta o livro na orelha é o João Moreira Salles, né, daquela família Salles, que é uma família milionária, que é sócia do Unibanco, agora o Unibanco Itaú, e que continuam com aquela visão de esquerda, de que todos são vítimas. Até nesse finalzinho aqui, eu vou ler um pedacinho só dessa apresentação do João Moreira Salles para vocês verem o nojo que é. Ele está falando, evidentemente, dos traficantes do morro, e aí ele está dizendo aqui: para a maioria deles, o crime terá sido um ato de consciência pelo qual terão de ser responsabilizados. Obviamente, qualquer coisa que você é sempre responsável pelos seus atos, pelo menos qualquer indivíduo adulto é responsável pelos seus atos. Aí vem aqui: diante das cartas que lhe foram dadas, mesmo aqueles a que, a exemplo de NEM, não são monstros patológicos, preferiram o fuzil à carteira de trabalho, reafirmando a observação de Darcy Ribeiro, outro ícone da esquerda: o Brasil é uma máquina de moer gente. Da inundação do Rio pela cocaína nos anos 80, ao atual nó, que ata votos, armas, política, polícia e bandidagem. A apuração impecável de Micheglini nos revela cada peça dessa moenda. Ou seja, já na opinião do João Moreira Salles, ou José? João, né? João Moreira Salles, nem é uma pessoa que não teve outra opção na vida, assim como outros tantos, coitadinhos, nasceram no morro, são obrigados a virar bandido, né? Essa visão depois eu vou entrar no enredo do livro, não se preocupem. Mas eu tenho que fazer esses preâmbulos antes. Na visão do João Moreira Salles, qual que é a visão dele? Que é a grande visão dos jornalistas de esquerda. A visão também do Caco Barcelos é exatamente igual no Abusado, tá? Eu vou falar mais quando eu falar sobre o Abusado. É aquela visão da vítima, assim. Quem nasce no morro e vira bandido é vítima da sociedade. Agora tem um detalhe muito importante nessa observação. Se você considera que todo aquele que nasce no morro, nas favelas do Rio ou de qualquer outra cidade, necessariamente deve virar bandido porque o mundo o empurra para virar bandido, você está cometendo uma enorme injustiça com a grande maioria que mora na favela e que não virou bandido. Como é que você explica? Estou falando agora para esses jornalistas, para essas pessoas que acham que os traficantes são vítimas da sociedade, não tiveram outra opção na vida. Como é que você explica o fato de que a maioria das pessoas que moram nas favelas não viraram bandidas? Por que algumas poucas viraram e a maioria não virou? O que a sociedade malvada obrigou com que uma pequena parte virasse bandido e não fez com que a grande maioria virasse bandida?
Por que que a comunidade inteira não virou bandida? Se o problema, se a culpa é da sociedade, é do país que é muito ruim, que obriga essas pessoas a entrarem no crime, por que que não foi com a maioria? Por que que não foram com todos? Por que que não aconteceu com todos? Simplesmente não aconteceu com todos porque essa visão de esquerda, de que bandido é vítima da sociedade, é uma visão completamente idiota, é uma visão socialista, uma visão de esquerda imbecil, que não tem qualquer fundamento lógico, não tem qualquer razão para... Não se sustenta, é um argumento idiota que não se sustenta. Ele só se sustenta porque a mídia só fala isso e não tem ninguém do outro lado para fazer o contraponto. Então a mídia fica batendo nisso, são vítimas, aí não tem ninguém falando do outro lado. Então se não tem ninguém falando do outro lado, você fica num discurso único. Agora, quando você tem alguém que tem mais do que 2 ou 3 neurônios, que consegue confrontar esse tipo de visão, que uma tese completamente idiota, que não tem fundamento, você vê que é uma teoria que cai por terra, desmorona, igual castelos de areia. E eu acho, inclusive, um absurdo, uma absoluta falta de respeito com as pessoas que moram na favela. Porque quando você justifica, quando você pega os bandidos, os traficantes, que são minoria na favela, eles dominam a favela, mas em número eles são minoria. Quando você pega esses traficantes que são minoria e justifica a bandidagem deles, o crime deles, como sendo pessoas vítimas da sociedade, você está dizendo para aquelas outras pessoas da sociedade que não entraram para o crime, que elas podem entrar para o crime, que não tem problema nenhum, elas podem se virar criminosas, que ninguém vai criticar, vão dizer que ela é vítima da sociedade e está justificado. Então aquelas pessoas que estão dentro da comunidade e que têm uma índole boa, que têm uma alma honesta, que querem viver uma vida digna, elas são obrigadas a ler na imprensa que os caras que foram para o lado errado estão justificados por esse pensamento idiota de esquerda que dominou o país, dominou a classe média, que continua pensando assim. Se você for conversar com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com seus colegas de faculdade, o que você acha desses caras aí, desses traficantes do humor? Eles vão dizer exatamente isso. Eles são vítimas da sociedade, não tinham condições de nada, nasceram na favela, não tiveram nenhuma condição de estudo, não tiveram condição de trabalhar. Bom, aí você pergunta para eles, mas é maioria ou é minoria a quantidade de bandidos no morro? Não, claro que é uma minoria. Aí você pergunta, e a maioria então que optou pelo lado honesto da vida, que optou por trabalhar e viver uma vida honesta? Qual é a justificativa para essas pessoas irem para o lado bom e uma minoria irem para o lado ruim? Aí vê qual é a resposta que eles vão te dar. Não vão te dar nenhuma resposta, porque eles nunca pensaram sobre isso. Piscou a luz de novo. Enfim, essa é a visão que a gente tem. Agora, o livro não deixa de ser muito... O Misha Green, no livro dele, ele não chega a fazer essa apologia essa apologia dos bandidos, não. Tá? Não, nesse preâmbulo aqui do João Moreira Salles, ele faz ele coloca essa visão de esquerda, que é a visão dominante da sociedade. Mas o livro é muito bom, o livro é muito interessante, e ele conta realmente a trajetória do NEM, não só a trajetória do NEM, como ele conta o dia a dia da favela, né, da Rocinha. Você vai, agora eu já estou entrando no enredo do livro. Nesse livro você vai ter a ideia do dia a dia da favela, como é que ela era estruturada, as brigas que tinha entre a parte norte e a parte sul da favela, que em alguns casos ela era pacificada, em alguns casos elas estavam em briga. Você vai ver como o NEM chegou a alcançar o nível de dono do morro, porque ele começou de baixo, tinha outros donos, como é que funciona a estrutura, como é que funcionam as pessoas que estão ao redor desse dono do morro, a mentalidade dessas pessoas. Você vai ver que tem alguns que estão logo abaixo do chefe, que são pessoas que querem organizar a coisa, tem outros que são absolutamente psicopatas, que matam por motivos fúteis. E é muito interessante essa visão. Para quem tem interesse, né, desse conhecimento sociológico dos morros do Rio, é um livro muito interessante. E talvez o que o autor utilize para justificar a entrada do NEM no mundo do crime, o NEM
Eu vou contar só o comecinho do livro, tá? Não vou dar spoiler para deixar você... Mas um pouquinho da história eu tenho que contar, pelo menos o começo. A ideia é o seguinte, o Nen era um trabalhador, ele era supervisor da NET, se eu não me engano. Ele era supervisor de entrega das revistas da NET, sabe aquelas revistas que a NET, a TV a cabo, distribui nas casas e tal. Então, ele era esse cara aí. E morava na favela, na favela da Rocinha. Não tinha muitas opções, mas estava progredindo. Tinha sido promovido a supervisor e tal. Era um cara muito bem quisto dentro da empresa onde ele trabalhava e tudo mais. Houve um dia lá que uma das filhas dele teve uma doença de saúde, uma doença grave. Não vou dizer qual que doença é, não vou especificar nada, mas é só para dar a introdução. Teve um problema de saúde, um problema grave, você não consegue atender, é um problema, uma doença rara, você não consegue atender, não consegue ser atendido em sistemas de saúde público, e ele precisava lá de um dinheiro alto, que ele não tinha, para fazer o tratamento da filha dele. E como é sabido de todos nós, os traficantes, os donos do morro, eles costumam ajudar a sua população, obviamente. Eles ajudam a população em troca de uma proteção, né? De trazer a comunidade para dentro da sua esfera de influência para que ele seja protegido também numa invasão da polícia, para que a população o proteja e tudo mais. E isso acontece mesmo. Vocês veem quando a polícia pega um dono de morro que tem de gente da própria comunidade lá reclamando, brigando, pedindo para libertar, chorando e tal, né? Porque tem essa troca, né? No final das contas há essa simbiose entre a comunidade que precisa de dinheiro e não tem, e consegue esse dinheiro de alguma maneira com os traficantes, que às vezes pagam uma consulta, pagam um enterro, ajudam a comprar uma cesta básica, e eles acabam com isso corrompendo aquelas pessoas. Enfim, ele precisava desse dinheiro para tratamento da sua filha. Desculpa, hoje eu esqueci de pegar um refrigerante aqui, tô com a boca seca. Então, ele precisava desse dinheiro, e aí ele subiu o morro lá, foi na boca e pediu esse dinheiro emprestado para o chefe do morro, que obviamente não era ele, porque ele não trabalhava nem na área de drogas ainda, para o chefe atual do morro lá e tal. E o chefe emprestou o dinheiro e tudo mais, mas o chefe conversaram e tudo mais, viu nele um potencial soldado, entre aspas, do tráfico. E foi assim que tudo começou. A partir desse empréstimo que ele pegou com o dono do morro, ele passou a ingressar na organização e entrou de baixo e começou a subir dentro da organização até se tornar ele mesmo o dono do morro, por conta de outros donos que morreram, foram presos e etc e tal. Então é muito interessante você ler essa trajetória dele pelo mundo do crime e você entender como é que é o dia a dia de uma comunidade, de uma favela. E também dentro desse livro mostra os problemas do crime organizado, que aqui já pega a divisão do Rio de Janeiro, dos morros, entre as diversas facções. Tem o Comando Vermelho, tem o Amigo dos Amigos, tinha o Terceiro Comando juntou com o ADA, depois eles acabaram se fundindo e o Terceiro Comando acabou morrendo, né? E parece que recentemente já apareceu o Terceiro Comando Puro, que seria uma derivação do finado Terceiro Comando. Enfim, então, né, num certo momento no livro há essa disputa da Rocinha para ver se ela vai pertencer ao Comando Vermelho ou ao Amigo dos Amigos, que são duas facções rivais. Hoje em dia são as duas maiores do Rio de Janeiro, né? São as duas rivais. E chega um determinado momento que a cúpula da Rocinha resolve mudar de lado. Resolve ir para uma outra facção, aí você vai ter as guerras e tudo mais. É um panorama que a gente normalmente só vê nos jornais, só vê nas TVs, e aqui a gente está vendo em forma de livro, né? Que é muito mais interessante, tem fontes, muito mais preciso do que a imprensa. E conta também aqui como é que é a fuga quando ele está, quando o Nen já está praticamente sem saída,
por causa de várias coisas que aconteceram, inclusive aquele assalto que houve no hotel ali em São Conrado, que deu na televisão, hotel, acho que é o Hotel Interamericano, se eu não me engano. É um hotel lá que teve uma invasão de bandidos lá, e foram exatamente pessoas, soldados do tráfico do Morro da Rocinha que invadiram aquele hotel, saiu em todos os jornais e tudo mais, ficou famosíssimo e tal. E aí quando você começa a se tornar um bandido famoso, vamos dizer assim, um traficante famoso, aí a sociedade, a imprensa começa a cobrar das autoridades, oh, vocês não vão fazer nada, pronto. Aí as autoridades passam a colocar a captura desse cara como prioridade número um. Muito embora a gente saiba, e aqui no livro é relatado várias vezes, que grande parte da polícia e até dos políticos são coniventes com o crime porque são sócios do crime, né? Toda a polícia que age na região dos morros, elas são, em grande parte, funcionários dos donos do morro, que recebem a propina para não fazerem nada, para fazer vista grossa, para fingir que não aconteceu nada e tudo mais. Porque todo mundo sabe onde ficam os morros, todo mundo sabe onde é que ficam as bocas. Então, se a polícia não fecha as bocas, obviamente que ela não fecha porque ela está sendo comprada. Isso acontece no Rio, acontece em São Paulo. Em São Paulo, todos os bairros têm alguma boca de fumo. Aqui no meu bairro tem uma boca de fumo, eu sei onde é que fica. Todo mundo que mora aqui sabe onde é que fica. Inclusive a polícia sabe onde é que fica. Por que não fecha? Não fecha porque recebe, obviamente, uma propina para não fechar. A polícia, o delegado, todo mundo que é da região ali para cobertar isso aí. A gente sabe disso, não tem como esconder. E aqui no livro ele mostra isso também, essa relação relação promíscua entre a polícia e os bandidos, que é uma coisa que não começou agora, né? Uma coisa que vem provavelmente desde a década de 80, quando teve esse boom da cocaína, porque antes da cocaína era só maconha era de um valor mais baixo, né? Então não envolvia tanto dinheiro nas operações. Os donos de morro não eram tão ricos e a coisa era um pouco mais amadora. Com a chegada da cocaína, que a cocaína ela envolve muito dinheiro, e realmente aí você consegue aliciar boa parte da polícia e até de políticos, obviamente, para cobertar as suas atividades ilegais. Tá certo? Então é isso, eu recomendo esse livro, é um livro extremamente interessante. Eu comprei esse livro porque eu tô fazendo um estudo sobre essa sociologia principalmente do Rio de Janeiro, sociologia dos morros, do crime organizado, principalmente o crime organizado. Eu já resenhei alguns livros aqui, inclusive o livro que conta a formação do Comando Vermelho, eu já resenhei aqui. No mesmo vídeo eu falei do PCC também. Eu tenho vários outros livros que eu comprei aí, alguns que eu já li também sobre esse mesmo tema do crime organizado. É um tema que me interessa, então é um tema que a gente vai ter mais livros aí para resenhar no decorrer do canal aí. E é um livro muito interessante que vale a pena ser lido para quem gosta desse tema, né? Para quem gosta desse tema. E eu continuo dizendo, é uma pena que a gente tenha tantos morros. Por exemplo, a gente tem o Morro do Alemão, que é um morro importantíssimo para o tráfico de drogas do Rio. Provavelmente é um dos morros mais... não é um morro, é um complexo, né? Mais bem armados, que hoje em dia pertence quase na sua totalidade ao Comando Vermelho, embora algumas favelas estejam na mão do ADA, mas a maioria é do Comando Vermelho. É um morro onde o famoso Orlando Jogador, um dos traficantes mais famosos do Rio, foi morto numa emboscada pelo UE, que o UE, que depois de ter matado e tomar, que era do ADA, tomou o morro o complexo alemão do Comando Vermelho. Depois o Comando Vermelho recuperou a maior parte das favelas. Inclusive esse caso e o UE foi morto em Bangu, na penitenciária de Bangu, numa rebelião que houve lá. Dizem, pelo menos é o que se diz na imprensa, uma rebelião promovida pelo Fernandinho Beiramar, e também estava preso na época em Bangu. E durante essa rebelião, o Comando Vermelho tomou conta do presídio e invadiu o pavilhão onde estava o pessoal do ADA e mataram várias pessoas, inclusive o UE, que teria sido a vingança pelo que ele fez com o Orlando Jogador. Essa cenazinha você consegue ver no Tropa de Elite 2. O começo do Tropa de Elite 2
quando está o Capitão Nascimento com o Matias para invadir uma penitenciária de Bangu que tá dominada pelos presos, você vê exatamente o Berada, né, que é interpretado pelo Seu Jorge, faria, na mitologia, faria o papel do Fernandinho Beiramar, e você vê quando ele invade o pavilhão do terceiro comando, que ele pega o E, um cara, um gorducho que está sentado na ponta do pavilhão, ele vai até lá e fala: você queria me matar, isso aqui, você falou que ia me matar, agora você vai morrer. Aí, claro que o filme não mostra, né? Mas depois mostra assim, o cadáver todo destroçado, aí ele joga o cadáver dentro de uma cela, bota fogo e incendeia. E aí depois ele tenta invadir, na época, ele tenta invadir depois o pavilhão do terceiro comando e não consegue. Aí no filme, aí já passa a ser a ficção, né? No filme aí o Matias entra com a sua equipe do BOPE e mata o Berada e outros caras lá e acaba com tudo. Mas a gente sabe que na vida real não aconteceu isso. Isso é só uma pincelada. A gente sabe que o que aconteceu foi isso mesmo. Houve uma rebelião em Bangu, que diz que foi liderada pelo Fernandinho Beiramar, e esse UE foi morto durante essa rebelião do ADA, amigo dos amigos. Agora, claro que a parte onde o BOPE entrou e matou o cara é uma fantasia. Tanto é que o Fernandinho Beiramar não está morto, ele está preso, acho que no Acre, não sei lá, numa prisão aí na zona norte na zona norte do país. Então, obviamente que aquela parte já é ficção. Mas é só para situar um pouco vocês. Então eu estava falando do Morro do Alemão, o complexo do Alemão é um complexo que deve ter um monte de histórias. Foi exatamente numa das favelas do complexo do Alemão também que o Tim Lopes, aquele repórter da Globo, foi morto pelo Elias Maluco e sua gangue e tudo mais. Então o Morro do Alemão, por exemplo, o complexo do Alemão deve ter muita história ali, deve ter muita coisa que a gente gostaria de saber, e até agora nenhum jornalista brasileiro se interessou em fazer um livro sobre aquilo ali. Ou será que é tão perigoso assim que eles têm até medo de entrar lá para fazer o livro? Porque você tem que entrar na favela para fazer o livro, né? O Caco Barcelos entrou na Dona Marta para fazer o Abusado. Além de entrar, ela teve vários encontros com o Marcinho VP. Esse aqui também, ele morou na Rocinha para poder fazer o livro, além das entrevistas que ele fez com o Ney. Mas enfim, o vídeo está ficando longo, o que eu queria falar era isso. O livro é muito interessante para quem gosta do tema, para mim é um tema apaixonante, então se alguém se interessar, o livro está aí, tá bom? É da Companhia das Letras. Então se você gostou, dedinho para cima, se você não gostou, dedinho para baixo. Se você quiser se inscrever no meu canal, tem uma opção lá em cima que você se inscreve e pede para receber todas as notificações do canal. E lembrando que as resenhas de livros que eu faço aqui, nessas conversas que eu tenho, esses bate-papos, é só uma amostra do trabalho que eu realizo de palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Então uma saudação e até a próxima.